Boa noite, amigos do bem, tudo bom com vocês? Aqui é a Natália. Nós vamos para a nossa segunda aula do projeto Reforma Íntima, né? E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o conhecimento de si mesmo. Nós vamos usar a metodologia, uma leitura e um comentário, né, sobre o assunto de hoje. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer depois e quiser colocar aqui nos nossos comentários, a gente vai ficar à disposição para responder posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Separei aqui uma observação para a gente iniciar nossa leitura e saber o que é o conhecimento de si mesmo. Vamos lá descobrir o que é isso juntos, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Essa é uma pergunta de Allan Kardec para os Espíritos, e no Livro dos Espíritos, essa é a pergunta 919, né? Os Espíritos responderam com uma resposta que nós já tínhamos ouvido, né? Mas que a gente não associava. Novamente, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, gente, qual é o meio mais prático e mais eficaz para a gente se melhorar nessa vida? Nos conhecendo, né? De um modo geral, nós vivemos todos em função dos nossos impulsos, né? E isso é inconsciente, a gente não tem a noção disso, né? A gente ignora as raízes dos nossos desejos mais recônditos. E no campo íntimo, onde esses desejos eles são despertados das mais variadas formas, e é muito nós temos que ter uma visão muito profunda para entender isso, tá? Refletimos inconscientemente um sem número de emoções, pensamentos. Então, nós temos várias emoções que a gente reflete: pensamentos, atrações, repulsas, simpatias, antipatias, aspirações, regressões. E isso são sentimentos e ideias, né? Que na maioria das vezes eles brotam dentro da gente e a gente não sabe nem o porquê, nem de onde veio, né? Nós somos todos vítimas dos nossos próprios desejos mal conduzidos. A gente não sabe de onde vem, a gente não tem o controle. E a gente age sem ter esse controle, né? Desrespeitando os direitos do próximo. A partir do momento que a gente desenvolve um desejo por alguma coisa e admite imagina uma posse de alguma coisa, a gente ultrapassa a vontade de outras pessoas, os desejos de outras pessoas, desrespeita outras pessoas, independente, para que a gente atinja o nosso objetivo, né? Que é possuir determinada coisa, fazer determinada atividade. Agindo desse modo, a gente interfere na vontade das pessoas que nos cercam. E o que isso é prejudicial para nós seres humanos? Nós provocamos reações nas outras pessoas, reações de violência, de toda parte, agressões, discussões, desajustes, conflitos, ansiedade, tormentos, mal-estar, infelicidade. Nós vemos constantemente esses erros, né, e esses defeitos dos que nos rodeiam, e nós somos incapazes de perceber os nossos próprios. É aquela situação, a gente percebe uma fagulha, uma farpa no olho da outra pessoa e não percebe uma trave inteira no nosso olho, né? Para os defeitos alheios, nós sempre temos aquele julgamento, aquela posição de juízes, e para os nossos defeitos, nós sempre somos vítimas e sempre nos colocamos nessa posição de vítimas, né? As nossas faltas, elas são sempre justificadas por nós mesmos, com razões claras, de um limite de entendimento muito curto da nossa parte, né? Nós colocamos sempre nessa posição de vítima, a gente entra em contrariedade com outras pessoas, desrespeita outras pessoas, né? E nos isentamos da culpa. E esse comportamento, ele é típico dos seres humanos, confirmando que nós mesmos estamos nas manifestações da nossa intimidade, da nossa alma, ainda no processo de evolução, né? A grande maioria das criaturas humanas ainda se compraz na manifestação das suas paixões. E quais são essas paixões, né? Os instintos animais que nós temos ainda, né? Nós somos esse grupo, é o grupo dos imediatistas. Eles são imediatistas das necessidades elementares, com predominância das funções animais de reprodução, de conservação, de defesa, e dessas
essas funções animais, a gente se compraz claramente e traz os hábitos dessas funções, que são os hábitos de sensualidade, de gula, de agressividade, e desses três nós construímos outros decorrentes desses três hábitos, outros piores: o ciúme, a vingança, o ódio, a luxúria e a violência, né? Então nós podemos dizer que nesses tipos de indivíduos a predominância é a natureza animal, né? E ou orgânica ou corpórea, ainda muito ligada ao instinto, né? Uma pequena minoria da humanidade compreende a sua natureza espiritual, uma pequena minoria, né? E como tal reflete um comportamento mais racional, menos impulsivo, não age assim que o momento acontece, é aquela pessoa que para um pouco mais, reflete um pouco mais, né? As suas necessidades, elas já denotam aspirações de sentimentos mais voltados para esse lado emocional, né? Para o lado, fazem algum esforço para desenvolver virtudes, né? E assim se libertar desses defeitos do passado, que são derivados do egoísmo, né? E nós estamos todos, né? Você vai me perguntar, Natália, qual é o grupo que a gente se encontra? A maioria de nós, com certeza, ou assim, a grande maioria, né, deve se encontrar possivelmente na categoria intermediária, que é numa transição entre os dois grupos, né? Entre a fase de transição de espíritos imperfeitos para os espíritos bons. Portanto, nós ainda nos comprazemos com aqueles instintos nossos, e nós também buscamos aspirar coisas boas, coisas novas, como a caridade, realizar coisas do coração, do espírito, do sentimento. Então, assim, de um modo lento, né, nas múltiplas existências e encarnações, nós vamos realizando o nosso progresso evolutivo, né? Em resposta a outra pergunta, né, de Kardec no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o progresso individual, ou seja, sem a gente se conhecer, a gente não consegue evoluir, né? Fica aí essa reflexão perfeita, né? Todo o esforço individual no sentido de melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal, o mal que nós trazemos dentro de nós, né, só pode ser realizado conscientemente. Ou seja, se nós não tivermos consciência das nossas atitudes, nós não vamos ter como modificá-las, né? Desse modo, conhecer a si mesmo é a condição indispensável para nos levar a assumir deliberadamente o combate à predominância da natureza corpórea, daquela natureza instintiva, tá? Animalesca, daqueles instintos que nós trazemos aí do período das cavernas, do mundo primitivo, do homem primitivo, tá? Na Grécia, há 400 anos antes de Cristo, Sócrates dizia o quê? Ele já tinha essa filosofia, gente. Isso aqui não é uma coisa que foi criada agora. Então ele dizia o seguinte: não é compreensível que ao nos conhecermos estaremos a um passo de melhorar? Não faz sentido? Não se torna mais fácil sabendo os perigos que estamos sujeitos, afastando-nos deles e evitá-los, né? Então, essa nossa aula de hoje, do nosso projeto de reforma íntima, para você se conhecer melhor, para você se descobrir, né? Faça essa reflexão. Se você tiver alguma identificação com alguma parte desse texto, dessa conversa que a gente teve aqui rapidinha, mas que com certeza é bem profunda e que pode fazer muita diferença na sua vida, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha a gente. Eu vou colocar aqui também o nosso @ da Rede do Bem Maior, que é a nossa conta no Instagram, e esse vídeo vai tanto para o IGTV quanto para o YouTube. E é isso, tudo de bom. Próximo vídeo, não percam, o assunto é como reconhecer-se. Tchau!